Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo que muitas vezes você pode estar sendo roubado ou perdendo dinheiro quando você não acompanha seus investimentos, principalmente quando você investe pelo banco. Muitas vezes a gente deixa eles de lado, simplesmente fala para o gerente ou para alguém que atende a gente que sabe um pouco mais sobre dinheiro que a gente teoricamente sabe mais. Faz o melhor investimento aí o seu gerente vai lá e faz um título de capitalização, ou ele coloca o seu dinheiro em algo que não faz muito sentido. Então segue comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar na prática quando isso acontece e vou te dar algumas dicas de como que você pode fazer para acompanhar os seus investimentos. Bom, esse vídeo eu decidi gravar porque hoje de manhã eu estava olhando para alguns fundos, de investimentos e eu comecei a perceber que tinha uma disparidade tão grande de rendimento e eu falei, nossa, como que isso pode render tão pouco assim, né? Por que tem pessoas que aplicam nisso, né? Então eu comecei a observar e eu decidi trazer isso aqui para vocês, né? Eu vou mostrar parte da minha tela para vocês, né? Que eu acho que é importante vocês verem na prática, eu gosto de mostrar na prática, né? Então vem aqui pro meu computador que eu vou te mostrar aqui na tela, na prática. Então assim, esses dois fundos aqui, o que acontece? Primeiro eu percebi esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui é o BB, Renda Fixa Curto Prazo Automático Empresa, né? Esse aqui é um fundo que teve uma rentabilidade no período de 3 anos, tô puxando aqui 3 anos, de 7,58%. E esse outro fundo aqui, e aí o que acontece? Eu falei, nossa, esse fundo aqui está tendo uma rentabilidade muito baixa, né? Porque comparado com o CDI aqui, ele é a base de referência para o mercado com relação a investimentos, tá? Então, quando você vai fazer um investimento, no mínimo você tem que se balizar pelo CDI. Por que você tem que se balizar pelo CDI? Pelo seguinte fato. Basicamente, é a referência para a rentabilidade do Tesouro Selic também, tá? Então, assim, se você tem um título que é o mais seguro do mercado, que eu já falei isso em outro vídeo, que seria o Tesouro Selic, você tem que buscar rentabilidade ou que seja idêntica ou que seja maior do que o Tesouro Selic, né? Senão, não vale a pena você investir. Então, assim, esse fundo aqui, BB Renda Fixa a Curto Prazo, com relação ao CDI, ele teve uma rentabilidade de 39% nesse período aqui. 39% é muito baixa, entende? Porque o que acontece? Você tem aqui uma rentabilidade de 7,58%, e aí você tem aqui, eu peguei a poupança, se você olhar para a poupança, ela teve uma rentabilidade no mesmo período, tá? Eu puxei no mesmo período, de 13,73%. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada, porque assim, hoje a poupança rende 70% do CDI, então eu já olhei para isso aqui, 39% tá muito abaixo, entendeu? E aí eu puxei a inflação para vocês verem, deu 13,73% no período. Aí eu falei, pô, mas beleza, que fundo é esse? Na onde que ele investe, né? Na onde que ele aplica? Para onde que vai o dinheiro? Porque não é possível, se qualquer investimento é melhor do que esse. Porque se a poupança ganha dele, então, cara... Aí eu fui pesquisar aqui e busquei na onde que ele aplica. Eu puxei aqui na CVM, no site da CVM você consegue identificar onde que os fundos aplicam o dinheiro deles. Então eu puxei lá esse fundo que a gente está buscando, né? E eu percebi que esse fundo tem 28 bilhões de reais em custódia. Ou seja, tem muita gente que está perdendo dinheiro, entendeu? Muita gente que está perdendo dinheiro. A CVM, ela mostra tudo aqui que o fundo tem de operação, né? Basicamente aqui pega o dinheiro que você aplica nele e investe nesse outro fundo, que é o BB Top Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento, tá? Aí eu falei o seguinte, beleza, vamos ver isso aqui então, né? Aí eu puxei lá no relatório e comparei aqui, né? Então eu joguei o outro fundo aqui e aí esse outro fundo ele teve uma rentabilidade de 19,35% e uma rentabilidade relativa ao CDI de 99%. Ou seja, como que você justifica uma queda tão alta se eu estou pegando o dinheiro desse fundo está sendo aplicado nesse, né?
você vê aqui que tem uma diferença muito absurda, né? Esse fundo aqui, você investe nele e ele aplica nesse outro fundo, para no mínimo ele ter a mesma rentabilidade, certo? Ou muito próxima disso, porque não tem justificativa. Mas, porém, o que acontece aqui? A diferença tá ficando como taxa de administração para esse fundo aqui. É um absurdo. Se você vê no gráfico aqui, ó, a linha vermelha é o fundo BB renda fixa a curto prazo e o azul é o top renda fixa curto prazo. O de baixo, você investe o dinheiro nesse daqui e ele aplica no outro. Essa diferença entre esse e esse é o que fica para o banco, entendeu? Então, assim, é um absurdo quando você não presta atenção nos seus investimentos, né? É um absurdo você deixar o dinheiro na mão do seu gerente sem saber o que ele está fazendo. Começa a dar uma olhada para isso, né? Aí o que acontece? Eu fiquei mais curioso, eu puxei a lâmina dos dois fundos, né? A lâmina mostra tudo sobre o fundo, né? Onde ele está aplicando, quais foram as rentabilidades que ele teve, quais são as taxas que ele cobra e tudo mais, né? Aí eu puxei aqui, esse daqui é o do BB Renda Fixa Curto Prazo Automático, né? Que é o que a gente tá olhando para investir, né? E aí você começa por aqui, né? Se você começar por aqui, aqui tem os últimos 12 meses, né? A rentabilidade dos últimos 12 meses. Aqui tem o CDI, a rentabilidade do CDI, e aqui tem a rentabilidade do fundo. E aí você já vê aqui a comparação, ou seja, ele teve uma rentabilidade de 20% do CDI em maio, cara. 20%, 15%. Muito absurdo, entende? Uma rentabilidade muito baixa, não faz sentido. Aí você vê aqui as condições comerciais, né? A aplicação inicial é isso aqui e ele tem uma taxa de administração de 2,25%. Aqui que tá o problema. Aí, beleza, né? Vamos lá. Ele fala aqui, ó, a carteira do fundo é composta por 100% do fundo no BB Top Renda Fixa. Aí a gente olha para o outro fundo. Essa aqui é a lâmina do outro fundo. Vou até dar um zoom aqui para ficar melhor. Aí assim, vamos lá. Esse fundo aqui, eles têm os mesmos objetivos, tá? Eu não mostrei aqui, mas eles têm os mesmos objetivos, basicamente, aqui, tá? Rendimentos atrelados ao CDI e Selic e títulos públicos. E basicamente é nisso que eles investem. A mesma coisa. Aí você vê aqui condição de investimento desse daqui. Investimento mínimo de 1 centavo, tal. Aí você vê aqui taxas, tudo bem. Taxa de administração, 0. Taxa de entradas, não há. Taxa de saída, não há. Taxa de performance, não há. Só tem uma taxa de despesa de 0,0046% do patrimônio. Esse fundo aqui, ele não te cobra a taxa de administração. E lá, ele aplica, aqui dá para ver também, ó, 90% operações lastreadas em títulos públicos federais e outras compradas em títulos públicos federais diretamente. Basicamente a mesma operação, nível de risco baixíssimo, né? Mesmo que o outro fundo aqui, ó, risco baixíssimo, né? Então, assim, é só uma questão de você... A gente percebe, olhando para tudo isso, que a gente precisa, de fato, acompanhar nossos investimentos e não deixar simplesmente na mão do gerente, né? Porque ele pode escolher alguma coisa que esteja ele ganhando dinheiro, né? Então, assim, e não você. Então, assim, por exemplo, se você olhar aqui, ó, uma coisa que me deixou muito bravo foi isso aqui, ó. Quando você olha aqui, nessa rentabilidade aqui, cara, a gente teve, nesse fundo BB Renda Fixa Automático, a gente teve uma rentabilidade de 7,58%, que aplicou o dinheiro no outro fundo, né, que deu a rentabilidade de 19,34%. A gente teve uma rentabilidade muito menor do que a que o cara teve. Vou até fazer uma conta aqui, como se a gente está dividindo o lucro com o cara, do dinheiro que é nosso. A gente está dividindo o lucro que é do nosso dinheiro que a gente está emprestando para o banco, fazer investimento, e ele está lucrando mais do que a gente, né? Absurdo. Enquanto a gente está ganhando 7,58, o banco está ganhando 11,76 com o nosso dinheiro, entendeu? É absurdo, entendeu? O que fica começa a olhar para os seus investimentos, não deixa seu gerente cuidar do seu dinheiro, né?
Começa a acompanhar direitinho, mesmo que você não saiba, eu sugiro você se inscrever nesse canal, que a gente fala sobre investimentos e mentalidade, né? Acompanha a gente. Se você quer saber mais sobre investimento, eu vou deixar um vídeo aqui no card para que você possa acompanhar aí, beleza? Agradeço por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo.